tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 33 de arte e eu separei aí as principais pinturas, as pinturas mais famosas do mundo da arte para mostrar para vocês e detalhá-las um pouquinho então. Quais serão essas pinturas aí mais famosas do mundo? Como objetivos são experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística, pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais, contemporâneas e tradicionais. Então, a primeira não poderia deixar de ser a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. E ela é considerada aí a obra-prima do pintor, do Da Vinci. E ela foi iniciada em 1503, 1506 e só foi ali definitivamente concluída em 1517. Apesar de ser uma tela pequena, relativamente pequena, porque ela tem só ali 77 centímetros por 53, então não é muito grande mesmo, ela fascina aí todo mundo da arte, os espectadores, com esse sorriso enigmático, Atualmente, esse quadro está então no Museu do Louvre, em Paris, um dos principais museus de arte do mundo. Ela é uma pintura feita a óleo sobre madeira, e é um símbolo aí do Renascimento francês. Ela também é conhecida como Gioconda ou La Gioconda, e ela chama muita atenção por essa naturalidade, com que essa mulher é representada. E a identidade dessa modelo representada, até hoje não se sabe, quem foi, a identidade dela é desconhecida, mas esse, quem sabe, é o retrato aí mais celebrado, mais importante aí da pintura ocidental. Nessa imagem nós temos uma noção maior do tamanho real que ela tenha, porque às vezes numa imagem parece que ela é bem grandona, mas ela tem dimensões aí pequenas para uma tela. Outro retrato que chama atenção e está entre essas pinturas mais famosas do mundo é A Moça com Brinco de Pérola, do artista chamado Johannes Vermeer. Ela foi pintada também há muito tempo, lá por volta aí de 1665. E também é pequena, 44 por 39 centímetros, também é uma tela pequena. E também, vamos compará-la aí com a Mona Lisa. Também não tem aí a identidade revelada, dessa moça. E há quem diga que era a filha do pintor, enfim, mas retrata uma moça aí, uma menina com cerca de 13 anos. Essa pintura, ela é, de certa maneira, até comparada com a Mona Lisa, tanto pelo fato de sua identidade também não se saber ao certo, esse olhar misterioso, então as duas acabam sendo comparadas aí com todo esse olhar de mistério. Sobre essa tela, a Moça do Brinco de Pérola, ela acabou sendo aí inspiração para um filme que foi lançado em 2004. Então, Moça de Brinco de Pérola também é um filme. E é curioso que a protagonista aí tenha sido pintada com um turbante, da tela. Porque o turbante... Aqui. O turbante naquela época, ele não era um acessório comum, Ele não era muito utilizado, então fica aquela dúvida, o porquê de ter sido, então, colocado na pintura, essa moça com esse turbante. E outra curiosidade é que essa tela, ela foi pintada sem qualquer rascunho, Então, todos os ajustes de cor, os efeitos de luz e sombra foram feitos diretamente nessa pintura, então, sem nenhum estudo prévio, rascunho, enfim. Foi assim, vou fazer e fiz de uma vez. Então, ele fez todas as intervenções e os acertos de tonalidades de cores, enfim, tudo direto na tela original. Outra super pintura é o Grito, do Eduard Munch. Essa peça, ela possui aí 4 versões, que são pintadas em têmpera, em tinta óleo, pastel e lápis de cor. Então, as 4 técnicas aí, uma de cada pintura. A primeira versão, ela foi pintada a óleo em 1893 e as outras versões, então, foram criadas ali com técnicas diferentes até 1910. Então, ele reproduziu essa peça, o Grito, em diferentes técnicas e num período de tempo bem grande. Só para
destacar, né? Não fui eu que selecionei essas obras mais famosas do mundo, mas são aí as mais visitadas, as com maiores valores. Então, estudiosos da arte aí classificam e eu só estou repassando aqui, então, não com numeração do mais famoso para o menos famoso, mas todas elas estão entre as principais aí, as mais vistas pelo mundo. Aqui eu tenho as 4 versões, então, do grito. A gente consegue ver os diferentes materiais utilizados, então. O mais conhecido é a pintura a tinta a óleo, né? Mas todas, né, foram feitas, então, pelo Eduard Munch. E temos a localização delas, então, um deles está na Galeria Nacional de Oslo, na Noruega. Outras 2 versões estão no Museu Munch, do próprio artista, né? Também na Noruega. E a 4ª e última versão ali foi vendida em leilão, tá? Por mais de 100 milhões de dólares. Então, realmente é um valor altíssimo, né, para uma pintura. Esse também é um dos critérios, né, o valor atingido pela obra para ser classificada entre as mais famosas do mundo da arte, tá? Outra que eu não poderia deixar de citar, também do Leonardo da Vinci, é a Última Ceia, onde retrata, então, o que seria a última refeição ali de Jesus Cristo com seus discípulos. Essa pintura é um afresco, uma pintura feita, então, em parede, e ela foi feita pelo Da Vinci ali entre 1494 e 97, tá? No refeitório do convento de Santa Maria delle Grazie, em Milão, na Itália. Essa pintura é um afresco, o que permite, então, uma longevidade muito grande para ela. É um painel bem grande. Aqui temos uma imagem, então, do local onde está. A gente consegue ter melhor essas dimensões. Então, tem ali, né, mais de 4 metros por 8 metros de comprimento. Então, é realmente um painel bem grande. E uma curiosidade, né? É uma curiosidade, assim, pesarosa, eu diria. Que o afresco ele foi danificado pela abertura de uma porta nessa sala. Então, a gente consegue ver nitidamente ali, ó, que a porta, ela ficou, tirou, então, o afresco onde representariam ali os pés e a mesa ali na posição de Jesus Cristo. Então, ela acabou sendo danificada por causa esse ajuste estrutural ali, mas, enfim, ela se mantém ali o restante todo intacto. Outro trabalho, pintura também bem antiga, mas super famosa, é o Nascimento de Vênus, do Botticelli. Essa tela, ela foi pintada na Itália, ali entre 1482 e 1485, pelo famoso pintor, então, chamado Sandro Botticelli. E é uma pintura realmente que tem todo um significado, porque antes de criar a tela, o Botticelli costumava pintar somente ali cenas bíblicas. Mas depois de uma viagem que ele fez a Roma, né, onde ele teve contato ali com muitas obras da cultura greco-romana, né, e voltando para casa, ele se inspirou então, né, em toda essa viagem, essa bagagem que ele adquiriu, e ele começou a pintar também cenas baseadas na mitologia grega. Então, segundo a mitologia, então, Vênus seria a deusa do amor. Por isso, então, a tela representa como se fosse, né, o nascimento da deusa do amor. A criação de Adão, né, de Michelangelo, também não poderia ficar de fora. Ela também é um afresco, uma pintura em parede, um mural, e está presente, então, na Capela Sistina, em Roma. E foi, então, uma encomenda, né, feita pelo Papa Júlio II em 1508. Então, o Papa fez essa encomenda ao Michelangelo, que a reproduziu muito bem, então, né, na Capela Sistina. E onde existem vários afrescos dele, mas essa em específica que representa a criação de Adão chama atenção e é uma das mais famosas. Aqui temos um detalhe, então, desse quase tocar de mãos, né, entre Deus e Adão.
E o braço, né, do Adão ali chama atenção que ele tá assim, mais dobrado, é como se tivesse assim relaxado, né, com os dedos caídos. Sinais que representariam o quê? A fraqueza do homem, né? A fragilidade em oposição à postura da mão de Deus, que tem esse braço firme, estendido e esse dedo esticado. Então, também, tanto a posição do Adão, né? Essa posição assim, encostada, relaxada, então dá esse contraste, né? Com esse poder divino e criador, então, de Deus. Van Gogh tem também A Noite Estrelada nessas top obras de arte e pinturas pelo mundo. Ela é bem conhecida, né, no mundo da arte, tanto nas escolas, nas aulas de arte, e ela é uma pintura então a óleo também sobre tela e foi feita em 1889. E ela está atualmente então no MoMA, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York. Interessante sobre, né, essa pintura da Noite Estrelada é que para fazê-la o pintor então, né, Van Gogh estava internado voluntariamente numa clínica psiquiátrica após aí uma crise psicótica onde ele cortou a própria orelha, enfim, né, toda uma história do Van Gogh. E ele mesmo se internou então nessa clínica porque ele percebeu que, né, precisava de ajuda médica, estava ali descontrolado. E essa vista, então, é da sala, do local, do quarto que ele tinha, então, que ele conseguia olhar para esse vilarejo. Então, essa Noite Estrelada foi pintada nesse período onde, então, o Van Gogh estava nessa clínica psiquiátrica e era a visão, então, que ele tinha do exterior da clínica, né? O que chama atenção, né, esse céu em espirais, né, essas ondulações do céu, das estrelas, esse pincel marcado ali, né, na tinta. Então, é bem típico do impressionismo que ele fez parte e até uma característica do próprio Van Gogh, né, que tinha esses traços marcados e essas ondulações em suas pinturas. Não posso deixar de citar uma brasileira também, né, a Tarsila do Amaral com seu Abaporu, que é considerada a obra mais conhecida aí do universo das artes brasileiras. A tela foi pintada em 1929 e faz parte então do modernismo brasileiro. Ela é um símbolo desse movimento, né, do modernismo e ele está, curiosamente, né, é uma obra brasileira, de uma artista brasileira, mas ele está exposto aonde? Em Buenos Aires. Então, é um pouco contraditório, mas fazendo algumas pesquisas, é bacana que ele esteja fora do Brasil, o que lhe atribui também até um valor artístico maior e mostrando aí que a arte brasileira também é vista e reconhecida pelo mundo. Muito bem, assim foram algumas, né? Existem inúmeras outras obras famosas, mas algumas das mais famosas pinturas espalhadas aí pelo mundo. Um abraço e até a próxima!